A chuva caía forte sobre as ruas de Lisboa quando Mateus decidiu que não podia mais ignorar aquele homem. Ele se aproximou do sem-teto encolhido no banco do Parque Eduardo VII estendendo uma mochila com comida e um cobertor velho. Mas quando seus olhos se encontraram, Mateus sentiu um choque que mudaria sua vida para sempre, pois naquele olhar havia uma profundidade e uma dor que o atraíam de maneira irresistível, e o segredo deles começaria a se formar ali mesmo em meio ao frio e à indiferença da cidade grande. Mateus era um estudante de 21 anos da Universidade de Lisboa, vindo de uma família pobre de Beja, no Alentejo, onde o pai trabalhava na lavoura e a mãe cuidava da casa com mãos calejadas. Ele tinha conseguido uma bolsa de estudo depois de anos de esforço, mas ainda trabalhava à noite num café para pagar o quarto minúsculo no bairro Alto. A família ligava todas as semanas cobrando que ele arranjasse uma boa moça e voltasse para casa assim que terminasse o curso de economia, pois ali na cidade grande as coisas eram perigosas e cheias de gente que não respeitava os valores certos. Mateus carregava esse peso como uma mochila invisível, sorrindo para os colegas, mas sentindo por dentro um vazio que nenhuma nota alta conseguia preencher. Naquela noite o homem sem teto chamado Sandro parecia diferente dos outros que pediam moedas nas esquinas. Ele não tinha o olhar vazio nem o cheiro de álcool. Falava com voz calma e educada, agradecendo a comida e convidando Mateus para sentar um pouco. Conversaram sobre a chuva, sobre os livros que Sandro lia nas bibliotecas públicas, sobre como a vida podia mudar num instante. Mateus nunca tinha conhecido alguém que entendesse tão bem o sentimento de não pertencer a lugar nenhum. Quando o parque fechou, eles foram para o quarto pequeno de Mateus só para se abrigar da chuva. Ali Sandro contou pedaços de uma vida dura, perdida, emprego, família que virou as costas, e Mateus falou da pressão dos pais que queriam netos e um casamento tradicional. Pela primeira vez Mateus sentiu que podia ser ele mesmo sem medo. O coração batia forte quando Sandro tocou sua mão e os dois se olharam por longos segundos. O beijo veio devagar, quase por acidente, mas carregado de uma ternura que Mateus nunca tinha sentido. Na manhã seguinte Sandro já tinha ido embora, deixando apenas um bilhete com o número de um telefone público. Mateus guardou o papel como um tesouro, mas o medo já começava a crescer dentro dele. E se alguém descobrisse? E se a família soubesse? Ele foi para a aula com a cabeça cheia de perguntas e o peito apertado. No intervalo um colega comentou sobre o mendigo que tinha sido expulso do campus na semana passada e Mateus sentiu o estômago revirar. Ele sabia que o mundo não aceitaria aquele amor nascido na chuva. Ainda assim, à noite ele ligou para o número e marcou outro encontro. Assim começou a dança perigosa entre o desejo e o segredo. Mateus dividia o dia entre as aulas, o trabalho e os momentos roubados com Sandro. Eles se encontravam em parques escondidos ou no quarto quando o colega de quarto estava fora. Sandro era gentil, ouvia as dúvidas de Mateus sobre o futuro e compartilhava histórias de viagens que tinha feito antes de cair na rua. Mateus sentia-se vivo pela primeira vez. Mas cada ligação da mãe era uma facada. Ela falava da vizinha bonita que perguntava por ele, do casamento do primo e da necessidade de ele se firmar como homem de verdade. Mateus mentia dizendo que estava concentrado nos estudos e que não tinha tempo para namoro. A culpa o consumia aos poucos. Num fim de semana eles caminharam pela Praça do Comércio de mãos dadas apenas por segundos quando ninguém olhava. Sandro riu baixinho dizendo que o amor valia o risco. Mateus queria acreditar, mas o peso da família e da sociedade o fazia hesitar. Ele se perguntava se estava cometendo um erro que destruiria tudo que tinha construído com tanto esforço. No entanto, quando Sandro o abraçava no escuro do quarto, todas as dúvidas desapareciam. O mês passou assim, cheio de felicidade frágil e medo constante. Mateus começou a sonhar com um futuro onde poderiam ser livres, mas acordava sempre com o coração acelerado. Ele não sabia que aquele segredo estava prestes a crescer e a trazer consequências que nenhum dos dois imaginava. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Mateus. Ele e Sandro se encontravam sempre que possível, trocando olhares cúmplices em cafés baratos ou passeando pelas ruas estreitas do Alfama onde ninguém os conhecia. Sandro ensinava Mateus a ver a cidade com outros olhos, mostrando cantos escondidos e contando histórias de sobrevivência que faziam Mateus valorizar ainda mais sua bolsa de estudo. Mateus, por sua vez, compartilhava os livros da universidade, explicando conceitos de economia que Sandro absorvia com facilidade surpreendente. O amor crescia devagar mas profundo, cheio de conversas até de madrugada e toques cheios de carinho. No entanto, a pressão familiar aumentava. A mãe ligava quase todos os dias perguntando se ele tinha conhecido alguma moça da igreja ou da universidade. O pai mandava mensagens curtas dizendo que um homem de verdade não ficava sozinho para sempre. Mateus respondia com mentiras que o deixavam enjoado depois.
Ele sentia que estava traindo não só a família mas também a si mesmo ao esconder quem realmente era. Na universidade as coisas não eram mais fáceis. Um dia durante o almoço no refeitório um grupo de colegas começou a fazer piadas sobre um casal gay que tinha sido visto se beijando no parque. Mateus riu por fora mas por dentro tremia. Ele imaginava o que diriam se soubessem sobre Sandro. O colega de quarto chamado Pedro começou a notar as ausências noturnas de Mateus e fazia perguntas indiscretas. Mateus inventava desculpas sobre estudos em grupo mas o olhar desconfiado de Pedro o deixava nervoso. Sandro por sua vez revelava pedaços de seu passado dizendo que tinha perdido tudo por causa de uma briga familiar mas nunca entrava em detalhes. Mateus respeitava o silêncio achando que o amor não precisava de toda a verdade de uma vez. Eles planejavam pequenos futuros comprando um café e sonhando com um apartamento só deles depois que Mateus se formasse. Mas a realidade batia forte. Mateus trabalhava até tarde no café e chegava exausto. Sandro esperava com sopa quente feita em fogareiro improvisado. Num domingo chuvoso eles ficaram no quarto o dia inteiro abraçados ouvindo a chuva e falando sobre o que fariam se o mundo fosse diferente. Sandro disse que o amor deles era a única coisa verdadeira que tinha na vida. Mateus sentiu lágrimas nos olhos mas também medo. E se Sandro desaparecesse como tantos outros sem teto? E se a família descobrisse e o expulsasse de casa? A dúvida moral crescia. Ele se perguntava se estava sendo egoísta ao arrastar Sandro para sua vida complicada ou se o amor justificava todos os riscos. Uma noite Pedro chegou mais cedo e quase viu Sandro saindo pela escada dos fundos. Mateus teve que inventar uma história sobre um amigo precisando de ajuda. A tensão aumentava dia após dia. Mateus começou a ter insônias imaginando cenários onde tudo desmoronava. Ainda assim, quando estava com Sandro, o mundo parecia possível. Eles se beijavam com urgência como se cada momento pudesse ser o último. Mateus decidiu que lutaria pelo amor mesmo que isso significasse enfrentar o mundo inteiro. Mas o preço estava prestes a ficar mais alto do que ele imaginava. A mãe anunciou que viria visitá-lo no fim de semana seguinte e Mateus sentiu o pânico subir. Ele limpou o quarto, escondeu qualquer vestígio de Sandro e preparou mentiras. A visita foi um tormento. A mãe elogiava a cidade mas olhava para ele com olhos que pareciam ler sua alma. Ela falou da prima que estava noiva e perguntou se Mateus não queria o mesmo. Ele respondeu que o foco era estudar. Quando ela foi embora, Mateus desabou nos braços de Sandro chorando pela primeira vez em anos. Sandro o consolou prometendo que tudo ficaria bem. Mas Mateus sabia que as mentiras estavam se acumulando como nuvens de tempestade. O relacionamento aprofundava mas o conflito interno de Mateus crescia. Ele amava Sandro com todo o coração mas o medo de perder a família e o futuro o consumia. Eles continuaram se vendo em segredo mas cada encontro trazia mais alegria e mais dor. Mateus se perguntava até quando conseguiria aguentar. A felicidade secreta de Mateus e Sandro atingiu o pico no fim de semana em que escaparam para Sintra. Caminharam pelos jardins do palácio de mãos dadas quando ninguém via, sonharam alto com uma vida juntos depois da formatura. Sandro falava de trabalho honesto e Mateus de um emprego que permitisse sustentá-los. Mas ao voltar para Lisboa a realidade os acertou em cheio. A mãe de Mateus ligou dizendo que o pai estava doente e que ele precisava voltar para Beja assim que possível. Mateus adiou a viagem mas a culpa o roía. Na universidade Pedro, o colega de quarto, começou a fazer comentários velados sobre amigos que tinham segredos estranhos. Mateus sentiu o chão sumir. Uma noite depois de uma discussão acalorada com Sandro sobre revelar a verdade para alguém de confiança, os dois se separaram com palavras duras. Sandro saiu batendo a porta e Mateus ficou sozinho no quarto chorando. No dia seguinte Sandro não apareceu no lugar combinado. Mateus procurou por ele nos parques e nas ruas mas ninguém sabia de nada. O pânico tomou conta. Ele imaginava o pior acidente ou que Sandro tivesse sido preso. 3 dias depois 2 homens de terno apareceram na universidade perguntando por um homem chamado Vasco Mendes. Mateus não entendeu nada até que um dos homens mostrou uma foto de Sandro mais jovem e bem vestido. O choque foi enorme. Sandro era na verdade Vasco, filho de uma família rica dona de uma grande empresa de logística marítima. Ele tinha fugido de casa depois de uma briga sobre sua orientação sexual, vivendo nas ruas para provar que podia sobreviver sozinho. Os homens disseram que o pai estava doente e precisava dele de volta. Mateus sentiu traição e alívio ao mesmo tempo. Traição porque Sandro nunca tinha contado toda a verdade. Alívio porque ele estava vivo.
Quando Vasco finalmente apareceu no quarto de Mateus, os dois conversaram por horas. Vasco explicou que tinha medo de perder o amor de Mateus se revelasse sua origem rica, que queria ser amado pelo que era nas ruas. Mateus chorou de raiva e de amor. Eles se reconciliaram com um abraço longo, mas o ar estava pesado. A mãe de Mateus chegou sem aviso e encontrou os dois juntos. O escândalo explodiu. Ela gritou, acusou Mateus de traição aos valores da família e ameaçou cortar todo apoio. Mateus defendeu o amor, mas viu a decepção nos olhos da mãe. Vasco foi levado pelos homens da família e Mateus ficou sozinho enfrentando o julgamento do colega de quarto que espalhou rumores pela universidade. Os dias seguintes foram um inferno. Mateus quase abandonou os estudos, a família parou de falar com ele e os colegas olhavam estranho. Ele se perguntava se o amor valia todo aquele sofrimento. A dúvida moral o consumia. Tinha sido certo esconder tudo. Tinha sido certo se apaixonar por alguém que mentia sobre o passado. Vasco mandava mensagens pedindo perdão, mas Mateus não respondia ainda. O conflito interno atingiu o ápice quando o pai ligou dizendo que se Mateus não voltasse para casa e esquecesse aquela loucura, ele seria deserdado. Mateus passou noite sem claro, pesando o amor contra a família e o futuro. Ele escolheu esperar. Mas o preço já estava sendo pago em solidão e lágrimas. Mateus tentou seguir em frente depois da partida de Vasco. Ele mergulhou nos estudos, trabalhando mais horas no café e evitando qualquer conversa sobre relacionamentos. A universidade virou um campo minado, com rumores se espalhando como fogo. Pedro, o colega de quarto, tinha contado para metade do curso e agora Mateus recebia olhares de pena ou desprezo. Ele se isolou, comendo sozinho na biblioteca e evitando festas. A família cortou o dinheiro da bolsa extra e Mateus mal conseguia pagar o aluguel. Ele se sentia traído por Vasco, mas também sentia falta do abraço e das conversas. Num dia cinzento, durante uma assembleia da universidade, o reitor anunciou um grande doador que salvaria vários projetos. Quando o nome Vasco Mendes foi chamado, Mateus sentiu o mundo parar. No palco estava Vasco, agora bem vestido, com terno caro e olhar confiante. Ele era o herdeiro da empresa familiar que decidira doar milhões para a universidade em troca de um cargo honorário. A plateia aplaudiu, mas Mateus ficou paralisado. Depois da cerimônia, Vasco o procurou nos corredores. O reencontro foi tenso. Vasco explicou que a família o tinha obrigado a voltar para gerir a empresa, mas que nunca tinha esquecido Mateus. Ele disse que viver nas ruas tinha sido uma forma de rebelar-se contra o controle da família e que o amor por Mateus tinha sido a coisa mais real de sua vida. Mateus ouviu, mas a raiva explodiu. Ele acusou Vasco de ter mentido desde o início, de ter usado a pobreza como disfarce. Vasco pediu perdão chorando pela primeira vez. Os dois conversaram por horas em um café afastado. Vasco revelou que tinha lutado com a família para assumir sua sexualidade, mas eles ainda pressionavam por um casamento arranjado. Mateus sentiu o coração partir novamente. A notícia do romance secreto começou a vazar quando um estudante viu os dois juntos e postou nas redes. O escândalo tomou conta da universidade. Professores comentavam, alunos faziam piadas e a direção chamou Mateus para uma reunião sobre conduta. Ele defendeu seu amor, mas sentiu o futuro escorregar. A família de Vasco ameaçou cortar o apoio financeiro à universidade se o escândalo continuasse. Mateus enfrentou Vasco numa discussão acalorada, acusando-o de priorizar dinheiro sobre eles. Vasco respondeu que estava tentando proteger os dois, oferecendo ajuda para Mateus terminar os estudos sem preocupações. Mateus recusou orgulhoso, dizendo que não queria ser comprado. A traição dos amigos veio quando Pedro vendeu a história para um jornal local. Mateus viu sua foto com Vasco nas manchetes e sentiu o mundo desabar. Ele questionava todas as escolhas. Tinha valido a pena amar em segredo? Tinha valido a pena sacrificar a família? O conflito moral o deixava exausto. Ele acordava suando, pensando se o amor verdadeiro existia ou se era apenas ilusão alimentada por mentiras. O clímax chegou numa reunião tensa na casa da família de Vasco em Cascais. Mateus foi convidado para tentar resolver o escândalo. Os pais de Vasco olharam para ele com desprezo, chamando-o de interesseiro e ameaçando processar por difamação. Vasco defendeu Mateus com firmeza, dizendo que o amor deles era genuíno e que ele não abriria mão. Mateus enfrentou a família de Vasco e a sua própria por telefone, confessando tudo e escolhendo ficar ao lado do homem que amava. A mãe chorou ao telefone, dizendo que ele estava morto para ela.
O pai de Vasco cortou o apoio à universidade, mas Vasco renunciou ao cargo de herdeiro, preferindo viver com simplicidade ao lado de Mateus. Eles enfrentaram a mídia e os julgamentos da sociedade juntos. Mateus terminou o curso com dificuldade, mas com a cabeça erguida. Vasco começou um negócio pequeno de ajuda a pessoas em situação de rua, inspirado na própria experiência. O preço foi alto. Mateus perdeu contato com a família e alguns amigos. Vasco perdeu a fortuna fácil. Mas ganharam liberdade e um ao outro. Num fim de tarde em Lisboa, eles caminharam de mãos dadas pela mesma rua onde tudo começou. Mateus olhou para Vasco e sentiu que as escolhas difíceis tinham valido a pena. O amor tinha sobrevivido às mentiras, às pressões e aos julgamentos. Eles acordaram para a verdade de que ser fiel a si mesmo era o maior ato de coragem. O escândalo se acalmou com o tempo e os dois construíram uma vida simples mas verdadeira. Mateus se formou e conseguiu um emprego modesto. Vasco usou sua experiência para ajudar outros. Juntos eles enfrentaram o mundo sabendo que o amor tinha um preço, mas também uma recompensa imensa. A jornada os transformou em homens mais fortes e honestos. No final, Mateus entendeu que as decisões controversas tinham sido necessárias para o crescimento. O amor não era perfeito, mas era deles. E isso bastava. Será que o amor verdadeiro consegue superar todas as mentiras e diferenças sociais, ou o preço das escolhas é sempre insuportável? Verdadeiro ou falso?